Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. O meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts e te contar que você pode assistir esse episódio e os outros no teu ritmo. Fica à vontade quando você estiver indo na academia, estiver indo para o trabalho, cozinhando, tomando banho. Assiste no teu ritmo. Você tem uma semana para assistir, os episódios são semanais. E se inscreve nos nossos canais, Geladeira Podcast, antes que eu te coloque na geladeira, hein? E hoje eu vou conversar aqui com dois surfistas, o Ícaro Ronk, que é surfista e viajante, sócio e fundador da Seabourn Charters, ama sushi e churrasco, e com o Lucas Silveira, que também é surfista profissional, pai fresco e come de tudo. Pai fresco, ele é fresco com comida ou ele é pai novo? Não entendi. Fala aí, Lucas. Eu acho que eu sou pai fresco, porque acabei de ser pai, né? Essa piadinha eu só conheci agora, quando eu fui pai fresco, que todo mundo ficou falando. E gosto de comer tudo. Gosto muito de sushi e de churrasco também. Show! Sejam bem-vindos, Ícaro e Lucas. Obrigado, prazer estar aqui. Que Prazer massa. ver o Ícaro também, não sabe, foi de surpresa que ele estava aqui. Eu não sabia que ele ia estar, então chegar aqui, ô Ícaro, pô, desculpa o atraso, cara. Ai, galera, é o primeiro podcast de vocês, então. É, que eu, assim, com o microfone bem bonitinho assim, é o primeiro. Podcast é um negócio que tá crescendo muito, né? Sim, E a gente pode... eu assisto bastante podcast. Bom quando vai viajar no carro, que aí eu não sinto sono. Eu sinto muito sono dirigindo na estrada, você bota a musiquinha, assim, fica dando sono, mas o podcast fica prestando atenção, fica Focado no focado assunto. no assunto e não dá sono. É uma boa estratégia aí. Massa. Agora pode também escutar o Geladeira, então. É, sim. Show! A ideia do Geladeira e por que eu trouxe vocês aqui? Primeiro porque vocês são surfistas e surfar dá fome pra caramba, né? Então eu pensei, cara, tem que trazer a galera do surf aqui pra falar de hábitos alimentares e surf e do impacto da alimentação. E a ideia do Geladeira é contar a jornada de vocês, desde a infância até agora, o porquê que vocês comem o que vocês comem, os desafios que, enfim, existiram ao longo da jornada até hoje, né? Então, queria que vocês me contassem um pouco de como que era a infância de vocês. Vocês dois são daqui de Floripa? Então, eu comecei a surfar bem novinho, acho que eu tinha uns 3 anos de idade, mas por influência do meu pai, assim, né? Na época tu não tem muito desejo, só faz o que o pai quer, pelo jeito. E aí automaticamente eu consegui ficar em pé, eu tenho umas fotinhas na primeira onda, assim, bem no ponto das canas ali. E só que parei para jogar bola logo depois, com 5, 6 anos, entrei na escolinha de futebol, preferi futebol, fui pro futebol. Mas, graças a Deus, parei logo depois, também, sei lá, com uns 10 anos, eu voltei pro surf e vi que era o que eu gostava de fazer, que era muito mais legal, assim, um esporte que realmente me completava. E aí, desde então, tenho surfado quase todos os dias da minha vida, né? Sempre que tem onda ou tem uma condição mínima, a gente tá no mar. Que É, massa. eu comecei com bem cedo também, acho que com 6 anos comecei a brincar, e aí eu jogava bola também, aí com 8 anos que eu comecei a gostar muito, e aí parei de fazer tudo que eu fazia, e com 9 já comecei a competir e tal, e também não... Praticamente todos os dias da minha vida eu tô surfando, Que massa, né? praticamente. É uma conexão bem profunda, assim, com a água. E os teus pais, Lucas, eles têm uma conexão com o mar também? Praticam esporte? Te influenciaram nesse sentido? Não, meu pai não surfava, quem surfava eram os meus irmãos mais velhos, eu tenho 2, Zezinho e Alex, então eles que... Já eram Me- surfistas? É, nunca foram profissionais, mas surfam muito bem também, e era um hobby assim, mas eram viciados em surf, que nem todos surfistas, acho que acaba ficando viciado, né? Mas meu pai era voador de asa delta, fazia voo livre, competia, foi Massa. campeão brasileiro várias vezes e tal. Minha mãe é muito esportista também, muito atleta, assim. Competiu no vôlei, bem atlética, então esporte Tinha a ver do esporte. esporte e natureza, assim, sempre teve muito na minha família toda, assim, então foi bem natural e sempre incentivaram muito, assim, até Mas. hoje. E tu, Ícaro? Meu pai surfava, na época ele já não surfava mais tanto, assim, porque ele teve um acidente sério de fazendo snow, mas ele sempre teve no meio do mundo do surf, assim, ele tinha uma revista de surf, na época a revista Inside,
que aí virou Inside Now, era uma das maiores revistas, publicações da época ali, competia com Fluir, com Brasil Surf, então ele tinha, era bem, era uma influência, assim, principalmente em Santa Catarina, ele chegou a ser presidente da Federação Catarinense de Surf, fazia vários campeonatos, Bem então estava envolvido. sempre envolvido, e aí sempre teve essa vontade, ele não era um bom surfista, admitia, falava que realmente não era um cara que falava muito bem, mas ele gostava muito, amava o esporte mais que tudo, então ele acabava vivendo o esporte mais que muito surfista profissional. E aí quando ele viu a oportunidade em mim, assim, sei lá, no primeiro filho, veio o homem e falou, vai ser surfista, vou fazer de tudo pra ser. E aí foi indo, assim, foi natural, quase natural. Natural. Quase natural. Forçado Vai, bem filho. Forçado natural, Não tinha como não forçar, né? Não, aceitei, Não, Engraçado, né? Você falou uma coisa agora que me remeteu a um tema bem importante, que é, veio meu filho homem, então eu vou estimular ele no surf. Porque o surf é um esporte radical, né? E poucas mulheres são estimuladas a fazer esportes radicais. E hoje, assim, a gente vê as mulheres mais no surf competindo, uma tendência maior de crescer até. Mas é diferente, o surf da mulher é diferente, né? O nível de força para fazer as movimentações, enfim, na água é outro nível mesmo. E essa cultura de fazer mais esportes radicais, vocês viam, assim, que... Você tem irmãos? Não, tem um irmão aí também. Um irmão também. Uhum. Eu acho que, como vocês não têm irmãs, talvez seja Eu diferente. tenho uma irmã Tu também. tens irmã? E ela te estimulou? Ela foi estimulada A dessa forma? minha irmã é mais nova, só que ela foi bem estimulada também, ela é bem radical, assim, leva jeito pra qualquer coisa que ela faz. Se tal, aventurar. E ela não seguiu muito o surf, assim, mas até hoje, quando ela quer, ela vai, consegue pegar um dia e tal. Eu acho que isso tem mudado bastante também, né? Acho que antigamente tu Mas acho que via tá no muito sangue menos. mesmo. Todo mundo, até minha irmã também, que agora tá quase se formando em medicina, ela é bem radical também quando pode. Às vezes é o DNA, Quando tem não tem tempo. nada a ver. Meu irmão já não foi pro surf. Não curti. Surfa muito bem, assim, mas não gosta de Ele surfar. surfa bem, né? Surfa, Tá sei bem, lá. faz wake bem. Mas pra surfar mesmo é 3 vezes no ano. Só surfa fora do Brasil. Sim. No Brasil ele não surfa. Mas eu acho que essa questão da mulher é uma questão que antigamente tu via muito menos mulher surfando. Assim, hoje em dia, tu vê os pais estimulando muito mais as meninas a surfarem, até pela questão do rumo que o esporte está tomando pro feminino, né? Tá mais legal de assistir. Tu vê umas meninas evoluindo muito, muito rápido. Então, acho que essa questão, antigamente, tu não tinha tanto essa tendência. O esporte masculino era muito maior que o feminino, hoje já está equalizando. Daí é mais essa questão de tempo mesmo, né? Legal, várias modalidades, né? Eu vejo que estão crescendo. Mas eu vejo que isso, assim, mudou, o esporte radical começou a ser mais estimulado para mulheres, porque antigamente você não via mulheres escalando, você não via mulheres fazendo vários esportes que colocavam a vida em risco mesmo, talvez até acho pela que coisa era de muito sobrevivência, uma sei coisa lá. muito diferente, né? As mulheres que tinham eram muito isoladas. Hoje em dia tem bem mais, realmente. Massa. Estão ficando mais cascudas, talvez. É verdade. Interessante, né? E daí, ali na infância, começou o surf e tal. Começou o contato com o surf. E vocês viam alguma interferência, assim, da alimentação? Em casa comiam comida mesmo da família? Ou já tiveram algum contato, um acompanhamento com um nutricionista? Ou tiveram algum desafio? Tô comendo muito, ganhando peso. Ou não, tô emagrecendo um monte porque eu tô treinando, caindo na água direto e não come muito. Eu acho que, sei lá, pelo menos no início, assim, eu me alimentava em casa, basicamente como uma criança normal. Acho que eu nunca tive essa preocupação, né? Quando eu era pequeno mesmo, quando eu era menor ali, mais novo. E aí quando tu começa a seguir um rumo no esporte, ver um futuro, ou ir para as competições, e daí tu vê que o cara do lado tá treinando mais que tu, tá talvez se alimentando melhor, tá ganhando mais peso, tá ganhando mais forma. Aí tu se preocupa um pouco mais e vai atrás de um acompanhamento. A primeira vez que eu fui no nutricionista, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que foi exatamente para isso, assim, para tentar melhorar minha performance. Então não era uma coisa muito focada em emagrecer ou em ganhar massa, era mais uma questão para saber se o que eu estava comendo estava suprindo e era o necessário para eu continuar surfando, se eu tinha como melhorar minha performance, tinha como melhorar o tempo de hora água, ou a força das manobras, ou alguma coisa a ver com o treinamento. Foi junto com o treinamento também que a gente começou a fazer. Porque antes o surf não era tão profissional como é agora, né? Hoje em dia todo mundo tem acompanhamento desde cedo de
psicólogo, de preparador físico, de Hoje em dia tu tem que nutricionista. ser um atleta, né? Não é mais um surfista, é um... Antigamente eu era surfista mesmo. A geração do Lucas já veio mais pra geração de atleta. O Lucas já tem um treinador desde que ele tem, sei lá, 12 anos de idade. Já vai num cara que cuida da mente desde que ele tem 14 anos. Um cara que cuida da alimentação. A família dele sempre foi muito ligada com a alimentação. A minha era bem diferente, assim. Eu fui... E a primeira vez que a nutricionista, eu lembro até hoje, ela passou a dieta, eu saí de lá, comi uma pizza e uma Coca-Cola. Ai, que chato que E foi eu essa acho que eu conversa. nunca abri O plano alimentar. porque, pô, umas coisas assim, tipo, cara, não tem como eu comer meia maçã, depois ir ali Um um polenguinho terço de... com um pão um terço do polenguinho, o que eu vou fazer com os outros 2 terços? Vou guardar? Não, eu ia lá e no bolso comia, e vai pra água ainda. então eu não tive muito essa tendência. Foi mais depois de velho que eu comecei a me preocupar um pouco mais. Mas eu já não era mais nem por causa do surf, era mais pela saúde, assim. É pra ficar parecendo bem na foto, né? Exatamente. Pra perder um pezinho, que eu ganhei um peso muito na época lá. Eu falei, não, agora eu preciso emagrecer, velho. Dá uma secada. Mas é engraçado, né? Que quando a gente pensa no esporte, a performance está em primeiro lugar. E normalmente fica mais fácil você aderir porque você quer resultado, né? Mas claro que quando vem um tratamento esdrúxulo, assim, uma proposta que está muito fora do padrão, aí isso acontece com algumas pessoas, né? Algumas pessoas se afastam do ambiente do nutricionista e tal, porque elas acham que... E rola mesmo algumas distorções, assim, né? De você não colocar o que tá aí, adaptar o que tá na rotina da pessoa e ajustar macronutrientes, talvez, né? Esses pontos de trazer mais para a realidade, para a prática, seriam bem importantes. Quando você era criança, você falou que foi nutricionista bem depois, mas quando você era criança, você comia a comida dos teus pais, então nunca teve nenhuma alteração de peso, comia bem, não era aquela criança chata para comer também, que não comia? Não, eu sempre comi tudo, assim. Eu nunca tive problema Restrição. nenhuma comida, acho. Até porque a gente começa a viajar cedo e tu meio que tem que se adaptar, né? Se for uma criança muito chata ali pra comida, tu sofre um pouco em viagem, porque muda tua rotina toda hora, muda o que tu tá comendo. Querendo ou não, tem país que não tem o que tu gosta, Sim. ali de feijão e arroz é uma coisa unânime do Brasil. É difícil tu achar nos lugares, a não ser que tu mesmo cozinhe, né? A própria comida brasileira, assim, é uma coisa do Brasil. É difícil tu ver o mesmo tipo de comida lá bem fora. diferente, né? Difícil É de bem achar mesmo. diferente. Então a gente passa por isso, né? Então eu nunca tive problema nenhum comia tudo, assim, de tudo mesmo, assim, não tinha problema zero. Massa. E tu, Lucas? Eu também comia tudo, como tu já falou na minha descrição. Come de tudo. Mas acho que o meu pai, no meu caso, era muito perfeccionista, assim. Quando eu falei pra ele que queria ser surfista profissional e competir, ser bom, ele não sabia muito bem como funcionava, mas ele se informou, né? Deve ter perguntado, do jeito que eu conheço ele hoje, ele deve ter perguntado para todo mundo que ele sabia que estava no meio do surf ali, o que podia fazer, e ele sempre tentava me botar para fazer desde muito cedo o máximo de coisas ali que ele via que ia ajudar. Então, já fui nutricionista, eu tenho lembrança de muito criança, indo na nutricionista, assim, nem lembro o que ela falava para fazer, porque eu era muito, muito novo. Mas eu preocupei pouco, assim, com a alimentação e tal. Eu sempre tive uma educação alimentar muito boa de casa, de saber o que faz bem e coisas, tipo, nunca tomava muito refrigerante. Tem coisas que a gente sabe que é óbvio que é ruim, né? Sim. E então... Mas tu era mais regrado, né? Tipo, em casa, pelo menos, pai, tu era bem regrado. tinha bastante regrinha, era aquilo ali. Mas aí quando viajava, era o que ele falou ali, tipo... Comia de tudo. Primeira oportunidade, quando chegava no aeroporto assim, que ficava sozinho, metia um hambúrguer, uma coisa assim. Por ser tão regrado, era pior, porque aí eu queria compensar depois, quando... Sim, tava viajando. Meio compulsivo, assim, de... Mas aí depois eu cresci mais e fiquei mais maduro com isso também e comecei a entender. E hoje em dia eu tava falando esses dias sobre isso, eu acho que eu sou interessado em saber o que é melhor pra mim, tipo, o que é mais saudável e tal. Mas nunca, pra gente, surfista que tá... Tu mesmo falou quando a gente chegou que surfar dá fome, né? Dá muita fome. É impossível fazer alguma coisa, sei lá, contando caloria, essas coisas assim, não existe no nosso mundo, porque a gente tá queimando muito, então... Sim.
Pô, vai na viagem no Cibom, lá no barco do Ícaro, tu sai, tu come tudo, chega no barco, come tudo Tem que que vê ter pela muita frente. comida no barco. Sim, Tem muita comida no bar. tem que. Tem que ter. Isso é bem interessante, né? E daí vocês começaram a viajar bem cedo, então. Tipo, com que idade vocês começaram a viajar pra concorrer campeonato e tal? 12 anos acho que eu comecei a viajar. 12 anos. Eu fui antes. Primeira vez que eu viajei sem meus pais, eu morava no Rio ainda, vim pra Santa Catarina aqui com uns 9 anos. E aí com acho que com 11 comecei a viajar mais, assim, tinha vários finais de semana, tinha que viajar pelo Brasil e comecei a fazer mais viagens internacional também. Uhum. Começou umas 2, 3 por ano e aí foi só aumentando. Agora E, quase não paro em tipo, casa. E você, tipo, você falou, olhei pro meu pai e falei que eu queria ser surfista profissional. Você teve essa virada de chave, assim, tipo, com 9 anos, na água, em algum momento, conversando com alguém, assistindo um documentário, o que rolou? Acho que eu gostava muito. Peguei gosto, assim, quando comecei a surfar. E não tenho lembrança de ter um momento específico, assim. Acho que eu comecei a ir fazendo, evoluir e tal. E... Porque tu era um fenômenozinho, né? Tinha patrocínio, surfava bem, aí vem toda eu acho que essa questão da... de querer ser surfista profissional veio antes de pegar patrocínio e tal, acho, né? Mas tipo, ganhava já eu campeonatinho então, e tal, comecei a entrar nos tu... campeonatos da minha idade. Comecei a Começou ir a ver que bem dava e tal. certo. Logo, primeiro ano que eu consegui, ganhei um campeonato estadual e tal. Então, acho que foi andando assim e era o que eu gostava de fazer. Só pensava nisso. Ficava o dia inteiro só pensando nisso. Então, Mas daí virou a chave. É isso que eu quero pra minha vida. E foi. e foi. E aí depois começou as viagens e chegou a fase da adolescência, né? Todo menino, toda criança tem a fase da adolescência, crescimento, desenvolvimento e rolezinho e tal. E daí como é que era a disciplina de surfar de manhã cedo? Rolava surf de manhã cedo ou era depois do meio-dia? eu me perdi um pouco na fase da adolescência. Foi aí que eu me perdi. Foi aí que eu me perdi. Não, brincadeira, mas um pouco foi. Foi aí assim, que o na Ícaro virou verdade. free surfer daí. Não... Pensei, não, eu quero ser free, entendeu? Não, começou muita pressão, muita viagem que eu não queria fazer. E, na verdade, um monte de amigo aqui em Floripa. Aquela época, como você falou, adolescência é bom pra caramba, né? Todos os amigos indo pra uma night, tu tinha que meio que se conter pra surfar no outro dia de manhã muito cedo. Eu continuei fazendo tudo normal, mas eu acabava saindo também com a galera, acabava curtindo bastante também. Quando tinha que competir, eu competia. Quando tinha que viajar, eu viajava, mas eu não deixava muito de lado essa rotina do pessoal balada. da minha idade também, né? Então eu acabei curtindo os dois lados. Mas foi mesmo a partir daí que eu decidi, tipo, que eu acho que competição... Também nunca fui um cara que foi muito bom em competição, nunca me dei muito bem. Fiz um outro resultado, mas não era uma coisa que me fazia muito bem. E como eu gostava de viajar e tive essa oportunidade de continuar surfando e produzindo material, sem a parte da competição, eu fui para esse lado. E daí eu era meio que liberado para fazer essa parte de Não tinha ninguém te cobrando resultados. rolezinho, E meu pai até ficava meio chateado no começo, assim, via que eu tava gostando mais de fazer festa do que de surfar. Ou não surfar, né? Mas do que, sabe, aquele foco, assim, não tava tão focado. Mas deu tudo certo, assim, no final não foi uma coisa que me atrapalhou muito, até porque eu não... precisa viver isso também, né? Atrapalha, se for pensar, talvez tenha atrapalhado certa coisa ali, mas também... eu não se não almejava tivesse... ser o melhor profissional e, como eu te falei, ainda na minha época não era uma coisa o surf não era tão profissional. Os caras o que eu tava vendo era o Neco Padarats, era o Andy Irons, eram os caras que eram mais loucos, assim, né? Não é aquela questão de Quem atleta. são esses, pra quem não sabe nada de surf? O Neco é um dos principais surfistas do Brasil, antigamente, que era... Mas ele competia ou não? Competia, WCT, já ganhou etapa, tudo, mas não era um cara... Foi um dos melhores brasileiros até chegar essa fase agora, o chegar essa nova Medina e tal, geração, foi um dos melhores nomes Mas do também Brasil. não era um cara que tu via ele como um atleta 100% focado. Vida louca. Vida Ele louca. era mais Ganhava vida um louca. campeonato, ia pra night, ficava 3 dias, voltava, ganhava outro e assim ia até o final. E o Andy Irons que faleceu já também, Era o teve melhor do overdose, mundo. pra tu ver como ele era bem da louca. Mas era basicamente o Kelly e ele era a maior rivalidade que já teve no surf, assim. E aí o cara foi tricampeão Acho que mundial. muita gente que nem sabe nada de surf deve saber do Andy e do Kelly. E aí, tipo, o Kelly era o bom moço, que era tudo certinho, e o Andy era o
o punk ali Junk. e tal. Então tinha muita gente que visualizava bem mais e torcia bem mais pro Andy do que pro Kelly. O Kelly era, tipo, boring, assim. chato. Ah, E a partir daí veio aquela outra geração, que é a geração atlética mesmo do surf, que a galera pegou o treinador, começou a fazer preparação, ser realmente treinado e capacitado para ser um campeão mundial ou para entrar na elite. E aí, realmente, talvez tu tenha que abdicar de algumas coisas da tua vida para chegar naquele patamar que mudou a história ali, o nível Mudou a cena do surf. Que o nível começou a ficar tão alto e começou a ter gente se preparando e fazendo tudo certinho que acabou ficando mais difícil de você ganhar dos caras só no talento, porque começou a ter muita gente com muito talento e trabalhando do outro lado também, de se performance. preparar e tal. Sim. E aí, essa geração foi a mais a do Luquinhas ali. Eu até tentei levar ele pro lado do rolezinho. Então, mas não Pro lado deu muito. negro da coisa. Comigo né? eu tive também a fase que eu gostava bastante de sair e tal. E coincidentemente foi a fase que eu comecei a andar com o Icaro. Coincidentemente. Mas, mas eu acho que foi muito bom pra me desenvolver como pessoa, assim, ter vivido aquilo. Porque Ter vida social também, acabou, né? foi um pouco precoce. Com 13, 14 anos eu pegava a identidade antiga dele. A falsa antiga dele, que ele usava pra sair quando ele não era maior de idade, que quando já era maior, só eu usava passou. a dele falsa antiga. Aí a gente ia pra festa. Mas tudo aí eu acho certo. que foi bom ter sido precoce, porque chegou na idade ali, acho que era Decisiva, que era o que né? normalmente a galera se perde nessa idade, acho que logo depois de 18 anos ali, e eu já tinha vivido bastante essa parte e comecei e consegui Focar. focar um pouco mais. Não que eu era o exemplo de foco também, sempre gostava, obviamente, todo mundo é Sim. humano, né? Mas... E aí agora, pai de família, eu tô bem focado, não quero saber de night nenhuma mais. Eu também. Eu envelheci também, não quero mais saber de night. Vocês escutaram, A né? night agora A night é passageira. A night é festa de criança agora. Porra. Agora o negócio é segurar os docinhos quando vai festa de criança, que é difícil, né? É verdade. Eu comecei, depois do ano novo, eu fiz... Eu não entrei em dieta, mas eu quero fazer... Fazem 9 dias a gente foi. Então, Mas comeu um monte de brigadeiro antes. exatamente, de isso que eu vou contar, pô. Ah, tá. Eu falei, não, esse ano agora, porque quero fazer algo a mais para ter o resultado que eu quero ali no circuito mundial de surf e tal. Então, buscar os diferenciais ali. O que eu posso fazer para ficar melhor? E aí, a alimentação é uma coisa que eu faço bem, mas não dou, assim, aquela atenção que pode ser dada. Refinada, né? Então, vou começar, não a dieta, porque não é dieta, porque tem que comer muito, mas uma alimentação consciente. Qualidade. Praticamente, o que eu tô tentando é não comer nada com açúcar, sem álcool e acho que sem fritura, assim, mas basicamente isso já corta bastante coisa. Mas aí chegou no dia 4 de janeiro, 3 dias depois de ter Decidido, comprometido, prometido. teve aniversário do meu sobrinho, pô, a mesa de doce, cara, tava linda, assim. Hambúrguer liberado, hambúrguer gourmet, assim, liberado. Daí eu perguntei, pô, tu pode fazer um hambúrguer sem pão, assim, só tal? Ele, pô, pode, mas não vai ficar tão bom, né? Ué, então faz normal. Aí eu comi 3 hambúrguer, depois chegou os doces aí. Crepe. Crepe, pô, foi a petição. Mas aí desde então, depois disso, eu tô na linha. Tá relax. Até agora. 4 dias é mês. e Passou 5 dias, Mais um eu tô limpo. Olha só, cara, isso é muito engraçado, né? Muita gente promete, né? Virada de ano, a galera promete, não é só atleta que promete, não. Na que verdade, quer. eu tentei fazer, mas aí veio o Natal e deu ruim. Não, no ano novo eu começo, então. Daí... Então, mas assim, Tudo o esporte aquático, ele dá uma deixa pra quem é atleta, que é assim, né? Tipo, cara, eu tenho que comer muito, eu gasto muito. E realmente, o maior match é a natação. E depois vem o tênis. Então, assim, os esportes aquáticos que demanda nado, né? O surf demanda nado. Uhum. E remada, né? E tal. Então, assim... E o sal também, né? Ficar horas ali, a boca sai salgada. Você desidrata bastante. Então, tem um gasto energético bem alto. E daí a gente acaba criando justificativas, assim, né? Tipo, cara, eu tenho um gasto, então nem posso fazer dieta. Que, na verdade, essa ideia de dieta
Dieta é o que você come desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. A palavra que virou meio que um tabu, que acha que dieta é aquela Restringir. coisa assim, o chicote, né? Não pode restringir e tal, mas não é. Tipo, a Então, tua dieta é é a minha dieta. que você come. A tua dieta é a Pode ter tua uma dieta alimentação. de pizza e cerveja, é a dieta que tu fez, né? No outro episódio eu tava falando de um cara que é lutador de jiu-jitsu e a dieta dele é só pizza. Desde da hora que acorda até a hora que vai dormir. Vamos ver até quando, né? É jovem. Então. Mas, assim, essa coisa da dieta em si, né? E daí, pô, pensa assim, um adolescente, né? Um menino novo ali, 12 anos. Cara, quero comer e tal, tô gastando, sai da água com fome. Daí tem essa demanda, assim, né? De energia e quer comer. E daí a gente vê que a qualidade, ela pode ficar deficitária dependendo da família, do estímulo, dos amigos e tal. Na maior parte do tempo foi um padrão legal para vocês. E daí começou os rolês. E como que era o consumo de álcool, assim? Quando que rolou e tal? Ó, a cara do Ícaro. Lá vem outro papo. Não, eu gosto bastante de cerveja, muito, assim. Até fico meio chateado comigo mesmo por gostar tanto. Assim, uma coisa que eu falo, cara, não vou mais beber, mas eu não consigo, eu gosto da cerveja. Não é pra eu ficar bêbado, nada, é porque eu gosto de tomar uma cerveja. E A melhor sensação que Do tem gosto. é tu surfar o dia inteiro, assim, tu tá morto. e aí tu Assim, pega isso. parecendo com a cara que eu nem tô agora, que eu surfei a manhã toda. No barco ali, daí chega o dinguezinho ali, o funcionário dele, no barquinho pra trazer pro barco grande, né? E ele tem uma cerveja lá. O cooler, assim, ó, cheio de cerveja gelada. Vai buscando a galera, já abre, assim, na hora. 3 goles na cerveja, tu tá bêbado já. Renovado. Não, e a água... E bêbado. E é bom. Não, mas logo, eu Geladinho. comecei a tomar... Daí eu acaba saindo, acaba bebendo, né? E hoje em dia, meu maior problema não é nem o beber, é a ressaca do dia seguinte, sabe? Eu sempre sofri de ressaca. Me incomoda a ressaca, assim. Então, eu A sei idade que eu vai vou... chegando, né? A ressaca vai, fica vai só pior ainda. piorando, assim, parece que o cara tá morrendo hoje em dia, porra. Aí tu é obrigado a, sei lá, no dia seguinte, tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer e comer 10 vezes no dia pra tentar passar aquela ressaca, aquele mal-estar, aquela coisa ruim. Então acho que pra mim o pior não é nem a parte da bebida, que a bebida eu gosto, eu curto ali, tomar um ferrinho com meus amigos ali. Mas sei que no outro dia, se eu tiver ressaca, vai ser uma merda pro meu corpo, pra mim, pra minha dieta, porque for, sabe? Porque eu sei que eu vou ter que, pra recuperar, vou precisar de Coca-Cola ou de alguma coisa doce e junto vai vir uma comida gorda e fácil de comer, que dá vontade. Não vou, no dia de dieta, eu não vou sair correndo e comer uma salada com frango, não existe isso pra mim. Então e hoje em dia minha ressaca às vezes dura 2 dias, então... 2 dias tomando Caramba, Coca-Cola Dois pra curar a dias ressaca. 2 dias ruins, assim. Eu falo, nossa, amanhã vai ter tudo de novo, não acredito. Tipo, ontem, no caso, né? Aí... Mas eu comecei a beber, eu nunca fui... Eu bebia legal, assim, mas nunca bebi muito, assim, de me passar, né? Raro. Não, é pouquíssimas vezes, acho. Mas sempre teve ressaca. Mas sempre tive ressaca, Desde antes, assim. desde antes. Mas só piora, né? Hoje em dia minha ressaca é surreal de ruim. Sabe que a ressaca tá bem relacionada com a qualidade de sono que você tem regularmente e com a tua hidratação. Se você é uma pessoa que tem uma hidratação legal e tem qualidade de sono, quando você toma um pouco mais de álcool, você consegue metabolizar com mais facilidade e não tem essa tendência a ter esses efeitos, né, Pode ser. da ressaca. Então, às vezes, o cuidado com o sono, a qualidade de sono, o tempo, No dia a né? dia, não só No dia a dia, não é. no dia da balada, né? Mas, tipo, no dia a dia. Tô bem dormido, tô bem hidratado, então faz, você faz tem... bastante sentido. você tem um momento ali, mas também tem o impacto da frequência da bebida alcoólica. Que daí, quando você começa a ter, tipo, 3, 4 vezes na semana eu Já bebo e muda, tal. né? Daí porque a bebida interfere no sono Sim. e o sono interfere na ressaca. Aham. E daí você começa a ficar com um looping, Sim. né? De não dormir bem, porque muita gente pensa assim, né? Tipo, cara, eu bebo, eu Apago. durmo como uma pedra, durmo muito mas bem. aí dorme mal pra caramba. Não chega no sono REM, não chega no sono profundo, né? Aí tem um sono superficial que não é regenerativo, aí tem esses pontos. E é um processo, e às vezes também é a função do fígado, né? Que tem que ser analisada no decorrer da vida, assim, às vezes tem algumas pessoas que têm um déficit da produção enzimática ali do fígado, de conseguir metabolizar bem mesmo o álcool, que não é nenhum problema grave, mas algumas pessoas metabolizam com mais dificuldade o álcool em si. Né? Tem pessoas que têm mais uma tendência à ressaca do que outras, assim. Sim. Eu tenho essa ressaca. Eu vários pontos. gosto bastante de cerveja, de vinho. E nunca fui muito de
Bebia na época das trevas aí com o Ícaro, que Das trevas. aquele Ícaro. Zico, Red Bull e tal. Tá filmando a parada. Eu só filmando. Mas, Ô, Grilão, é mentira dele, tá? Ele que me levava pra festa. mas aí chegou uma parte que fiquei gostando tanto que eu chegava, que eu viajava, não fazia as mesmas viagens que ele, né? Eu viajava pros campeonatos assim. Aí, Ícaro, tô chegando aí, qual vai ser esse final de semana? E aí eu que chamava ele e fazia ele me levar mesmo. Aham. Mas, Porque daí ficava um tempo viajando e daí quando voltava queria curtir o rolê. isso. Mas durou pouco tempo essa fase aí. Alguns anos só. Alguns aninhos. E- Mas, tipo, até completar a maioridade. Sim, não, já maior de idade. Ah, depois ficou maior de idade só piorou. É, Não, depois teve maior de idade e continuou, só que aí eu não precisava mais do que eu conseguia fazer meu próprio. Aí se ele não Não tava muito precisava afim, eu da identidade conseguia e tal. ir. não, é mais consciente também, né? É, lógico, Sim. e vai Ah, beleza. aprendendo, né? Hoje em dia, tipo, meu ponto fraco é a cerveja, assim, né? Não ponto Aham. fraco. Aquela sabe? cervejinha, tipo, final de tarde, tomar É. assim, socialmente, mas acaba que E aí eu trabalho lá no socialmente barco. todo dia. E aí o barco é o melhor lugar do mundo, né? Tipo, eu tô ali 12 dias, então o que acontece comigo muito é que eu moro onde a galera passa férias, literalmente. É um É. barco em Mentawai que é um sonho que as pessoas vivem 2, 3 anos de espera para ir lá ver aqueles 12 dias. Tu não pode não tomar cerveja com seus Exatamente. clientes ali. A expectativa tá lá em cima, aí tu pega altas ondas, tá ali vendo no final de tarde, a galera vai tomar uma cerveja pra me oferecer e falar, pô, não quero. Tipo, é meio corta a vibe e tu também quer, na verdade. Tu tá ali, tipo, seria um esforço pra mim falar, não quero, hoje eu tô de boa, não tô bebendo não, obrigado. É um grande Eu esforço. tenho um sócio, eu tenho um sócio que consegue, que é o Rick, ele é um cara que faz a mesma coisa que eu, trabalha comigo lá. E ele consegue dizer, pô, Ícaro, não, mas ele, pô, é mais recluso, assim, ele vai mais, sobe, fica lá no quartinho dele nessa hora. Ele Não se mistura tanto ele não com a se- galera é. que nem tu. Então tu tá ali no auge tu é da- quase um É um guest, vira um um guest, guest porque tu tá no também, auge da fica- vida das pessoas, as pessoas estão admirando aquele momento, e, tipo, o sonho ficar amarradão deles. junto. Né? E se tu não quer quebrar aquela vibe, tu não quer, tipo, diminuir aquele momento, tu fala, não, vamos tomar uma cerveja, vamos. Aí, pô, brinda, aí toma uma, duas, três, não é um lugar que também tu vai ficar muito bêbado, a galera, pô, sabe, bebe bem, até porque tem outro dia inteiro de surf e tal, mas então eu acabo que eu bebo Uma regularidade, né? regular, tipo, sei lá, 6, 7 dias por viagem, né, de 12. 5 ali que eu consigo me segurar muito pra não beber, mas a galera bebe todos os dias. Os 12 são 12 dias que vai beber 2, 3 cervejas por dia, pelo menos, sabe? Sim. Tem gente que bebe muito mais, vai beber já no meio-dia, aí tira um soninho da tarde, aí surfa e bebe de novo. Eu acabo ficando naquele do final de tarde, mais em questão da comemoração. O cara vai lá- Australiano, né? Australiano, no café da manhã já o australiano abre a bebe cerveja uns já. 70 Eita. cervejas por dia, assim, né? Meu. Então, pra mim, esse hoje em dia é o meu ponto fraco, que eu não consigo. Eu ainda não achei o jeito de. Tentar só tomar uma e não tomar 3 ou 4. Acho que é uma boa. Né? Tipo, vou tomar uma aqui e tal, pra brindar. Mas E... vai a primeira Bom, muito jeito rápido, né? Daí quando tu vê, passou 20 minutos e a galera tá ali já continua ali. Fala, nossa, Ô, Ícaro, e você surfa também com a galera no barco? surf todo dia. Cai. Surfa, Não, pô. Pega. Não, vai falar mal agora de novo, cara. Não, mas eu surfo todo dia, mais do que mais que todo mundo se bobear, porque eu gosto muito, né, de surfar. Depende da viagem, né? Se tiver eu no barco, tu não surfa mais do que isso. Mas mais do que as pessoas normais, assim, do que os guests normais, o Lucas fica muito tempo na água. Eu acabo... Fominha. Fominha não sai, chato. E aí a gente acaba surfa junto o tempo inteiro, tu fica o dia inteiro na frente do mar, né? Então tu pode, e tem um barquinho que te leva de trás, não tem aquele problema da remada, de arrebentação lá, então é muito fácil de surfar. Aí tu quer sair comer, ou tomar uma água, ou fazer qualquer coisa, tu sai, em 15 minutos se quiser, tu volta. Então gasta muita caloria, assim, no barco não é um lugar que eu... Só que tu come muito bem, e muita comida. Café da manhã, tudo que tu possa imaginar de comida tem. Ainda pode Uhum. acontecer de pescar peixes grandes ainda ali. Fresco. Sushi, sashimi, Fresquinho, né? não. É muita comida, assim, tipo... Que peixes que tem lá em Mentawai, assim, pra pescar normalmente? Tem bastante cavala, né, que é o tengiri, o arro. Aham. Mahi-mahi rola de vez em quando, uns atuns rola de vez em quando também. Aquele Giant Trevally, que é o xarel aqui no Brasil. São os peixes que mais tem, assim. Os que mais vai pegar é xarel e cavala. Mas são peixes... A cavala é muito boa pra sashimi. O xarel não é tão bom, mas é muito bom. Só que, além de peixe, tipo, a gente leva tudo pro barco, né? Tu come churrasco Se um não dia, pescar nada, tu vai comer muito bem mesmo assim. E come muito. A quantidade é absurda. O Então, se tu chefe não se bom pra controla caramba também. também é outro problema, né? Tem gente que sai
2 quilos a mais. Mais pesado que chegou. Cara, eu já saí umas trips, assim, minha última agora que eu fiz, eu saí bem mais pesado. Porque, pô, não É que aí sei tem um monte de tanto. chocolatinho ainda pra pegar, e se o cara ficar ali Sobremesa. E aí, tipo, a água tu vai no pegar no a balde água, ali, fica pegando o tempo todo. E a água tu vai pegar um copo de água ali, uma garrafinha, tu vai até um negocinho pra encher, enche tua garrafa de água e toma, né? Tu abrir uma geladeira que é do lado, ela tem Coca-Cola, Sprite, isotônico, tudo de graça, que é igual. Então é muito mais fácil tu sair do mar e abrir uma Coca-Cola do que tomar uma água, no caso. Eu, hoje em Viu, dia... galera? É um Tamo lugar- ferrado com isso, gente. O Ícaro quer fazer a gente tomar Coca-Cola no lugar da água. Não, eu não. E aí? Eu hoje em dia aprendi a tomar água, Tá graças fácil. a Deus. Eu fiz umas mandingas, água, boto uns 4 copos Espalhado. espalhados. Tropeça no copo. Eu tomo, mas antigamente, quando eu comecei, eu falava, porra, vou lá buscar água, não, vou pegar uma coquinha aqui. Nossa, vai ficar com mais sede ainda. Não, mas aí tem tipo isotônicozinho, alguma coisa Pocari. tem, Agora eu botei água com gás. É Aham. melhor, né? Aí eu vou lá e tomo água com gás. Quem gosta de coisa gaseificada, água com gás é uma boa solução. Mas é massa, né? Essa possibilidade de você ter tudo à mão ali no barco e ter essa experiência de estar nas melhores ondas. Realmente, o sonho, né? Demais. Todo mundo realmente. tem uma dieta diferente no barco. Então a pessoa vai lá e responde antes um questionário, falando se ela tem alergia a alguma coisa, ou se ela é vegana, ou se ela é vegetariana, ou se ela tem alergia a glúten. Qualquer restrição Qualquer já restrição fala antes, eles já alimentar, preparam fala. já Então, também. Então, às vezes, numa trip, várias pessoas têm várias dietas. E aí eu acabo, às vezes, tentando me enquadrar em uma. Se falar, essa trip eu vou ser vegetariano. Aí tentei ali. Daí eu falei, não nasci pra ser vegetariano. Vou tentar uma outra coisa. Aí, essa eu vou comer peixe. Aí eu só comi peixe. Aí na outra, agora essa aqui eu vou evitar o glúten. Que fala que o glúten é... sei lá, inflamatório. Vamos ver se dá uma diminuída na minha barriga. Tu fez essas pesquisas em você mesmo. Descobriu alguma coisa interessante? Vou fazendo em mim mesmo. A cada 12 dias. A cada 12 dias. Aí eu tento um jejum intermitente, assim. Aí faço uns jejum, sei lá, de 18 horas, assim, 20 horas no barco. Eu vou seguindo o que cada um fala ali naquela hora ali, os nutricionistas de Mas plantão. tu que descobriu tem. alguma coisa Cara, interessante, que é glúten melhor? não me faz tão bem mesmo. Quando eu fiz, eu tento evitar hoje em dia um pouco mais. Mas é difícil, né? E... Aí o restante eu vou fazendo assim, conforme eu me sinto bem, assim, mas não é uma regra, né? Mas é legal ter essa oportunidade, que é muito fácil, porque tu não faz nada, não. O chefe vai fazer tudo pra ti, então vai chegar lá, vai estar teu pratinho já pronto. Sou vegetariano. Aí é mais tranquilo falar que é vegetariano, né? Do que Tá pronto. tá pronto, Do daí que preparar. tem que preparar tudo e tal. Que Então, massa, né? Eu tento. Interessante. Só. E essa coisa de você testar, não é só no barco, todo mundo testa, né, em casa Uhum. também. Tipo assim, cara, eu vou testar, vou fazer um jejum que eu ouvi falar que é bom, né? Vou dar uma restringida no glúten e tal. Você tem, assim, algum tipo de alimentação que você fala, cara, isso aqui eu me dou super bem. Tipo, eu gosto de jejum, ou eu gosto de comer pouco glúten para poder comer uma pizza de vez em quando, alguma coisa assim. Eu me dou muito bem com jejum. Eu me sinto bem fazendo jejum, assim, principalmente na parte matinal. Eu não gosto de comer de manhã. E eu meio que me acostumei com isso. Então, se eu como de manhã, eu fico meio pesado. Até pra surfar ou fazer qualquer coisa, eu não sei, eu não faço questão. A gente chega lá no barco, tu consegue comer o café da manhã que tu quiser, né? Tipo, ovo, mexido, croissant, pão de queijo quente, salada de fruta, tudo. Mas eu não... Sei lá, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer de manhã. Sim. E todo mundo me conhece, sabe? Eu até falo, porra, caralho, tu é maluco, tu não come. Cai na água sem comer. Caio na água sem comer e vou comer realmente só quando me dá fome lá, 1, 2, 3 da tarde. Aqui no Brasil eu até faço mais ainda, porque eu não tenho a facilidade da comida, né? Tem que cozinhar ou comprar, alguma coisa assim. Aí mistura a fome com a preguiça de Aí cozinhar. vai por 20 horas sem comer. Hoje mesmo estou de jejum, eu comi a bolachinha a primeira vez. Mas eu gosto, eu fico mais ativo com o jejum. Entendi. E aí, mas eu não sou aquele cara que consegue fazer 90 horas de jejum ou mais do que 24. Eu acho que o meu recorde foi 24, 27 horas. Passa de assim. 24 não deve fazer bem mais, né? Não, Então, fala o que existe um fala, risco, né? Existe um risco. O ideal é, se você for fazer um jejum mais longo, você estar dentro de uma clínica especializada, porque tem algumas sim. clínicas que acompanham a pessoa que está fazendo jejum. Eu, pessoalmente, indico o jejum de 16 a 18 horas, que é mais seguro. Né? Mas eu vou nessa Porque, aí. imagina, você cai na água, ou você vai correr, ou você vai na rua e tem uma hipoglicemia, cai, bate com a cabeça no chão, sei lá. Mas janta né? umas 5, 6 e toma um café no outro dia, Meio-dia. É o que eu faço às normalmente. 10 horas, vai dar isso já, né? 16 horas. Às vezes você janta às 7 da noite, e à 1 da tarde você almoça também, tá de boa. É o que eu mais... Pra mim, assim, o que mais funciona, que eu vejo... Não é nem questão de perda de peso, nada. É questão de...
acho que tipo, Praticidade. não, de sentir bem, assim. Eu acho que eu fico mais ativo Aham. do que se eu como muito, eu como de manhã e vou fazer um esporte. É raro, são raros quando eu me sinto bem depois de comer. Tem alguns estudos que mostram que o jejum ele não tem um resultado muito significativo na perda de peso ou na composição corporal em si. O maior resultado do jejum no corpo humano, ele está relacionado com a cognição. Com você direcionar mesmo toda a tua energia para o cérebro e não precisar estar recrutando o trato gastrointestinal, tá Faz digerindo. bastante sentido isso. Deixa em repouso os órgãos e manda toda a energia para a cachola e daí o negócio começa a ficar mais assertivo. É isso que a gente tem, assim, né? Mas claro que, com certeza, se você fizer uma dieta hipocalórica, né, mais restrita, com o jejum, com certeza dá resultado de emagrecimento. Se você fizer, Sim, né, sim. algumas outras condutas associadas ao jejum, é interessante. E o jejum é uma coisa muito antiga, né? É uma prática também religiosa, milenar, muita gente já fazia, como prática de Se for pensar purificação. nos ancestrais mesmo, eles deviam comer quando achava alguma coisa, né? Exato. Quando achava algum bicho pra caçar ou quando achava uma fruta. Deviam ficar dias, às vezes, sem comer. Que nem os bichos, né? Até Hoje em sentir dia. fome de novo, né? Isso acontecia. Isso foi uma adaptação que a gente foi atravessando, né? Mas e tu, Lucas? Tem um tipo de alimentação, assim, que você acha que funciona muito bem pra ti, que você foi descobrindo ao longo do tempo? Eu já tive muitas fases, assim, muito diferentes de alimentação. Desde, tipo, sem ligar pra nada e tomando cervejinha bem constantemente, e comendo besteira que fosse, assim. Docinho direto, que com certeza não é a melhor alimentação pra mim, e acho que pra ninguém. Já tive fases, assim, meio vegetariano, mais indo pro vegano, assim, que eu acho que não é o melhor pra mim também. Então, a alimentação que eu tô mais agora, eu tô me sentindo muito bem, acho que é... E eu gosto de fazer um jejum de manhã também, principalmente quando acordo bem cedo. E já vou surfar cedo, assim, daí depois de surfar eu destruo, daí eu não fico até a hora, agora 3:30 da tarde. Aí eu saio, tomo um café Bem reforçado. bastante fruta, ovo e acho que a carne também é bem saudável, carne, o peixe e essa alimentação, assim, tentando ser o mais limpo possível, né, na alimentação, Comida de assim. verdade. Isso, é. Eu vi que a tua mãe Sim. já escreveu um livro Ela sobre tem um livro, alimentação. A Cozinha Natural da Sati. Ela tem uma pessoa que pode trazer aqui, ela iria gostar. Que massa! Quem Achei quiser. super lindo. Ela é muito boa nas receitas, assim, umas receitas bem Ela é mais vegetariana, saudáveis, vegana, naturais. não? Ela é vegana, né? Ela foi vegetariana há bastante tempo, mas não é mais hoje em dia. E não acho que não come carne vermelha, mas talvez de vez em quando ela esteja comendo agora, mas não come regularmente não. Mas ela é muito boa na cozinha, assim, nas receitas e tal. Então o livro é bem para ficar prático para quem tem preguiça de cozinhar, sim. Nossa, Deixar vou tudo imaginar. meio que pronto e ser mais fácil cozinhar e fazer comidas saudáveis, entendeu? Que massa. Eu te dou um de presente Me depois. dá um, Tá? vou levar lá pro barco, lá pra dar pro Dante cozinhar pra mim. Mas Ai, gente. Mas então é é muito muito legal, fácil em assim, casa ó. ter muito Essa bom pra mim pra inspiração, ter. Eu sempre tive comida muito boa e saudável em casa, então foi E a tua mais mãe fácil pra eu sempre me foi acostumar com isso. interessada por alimentação saudável? Sim, desde que eu me lembro, pelo menos. Meu pai também, ele É atleta, né? De asa delta. e acho que foi em 82 que ele sempre conta, ele conheceu o Carlos Grace, Aham. Da família o Grace. senhor ali que meio que criou o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, né, que trouxe o jiu-jitsu pra cá. E aí ele tem a famosa dieta Grace ali e tal, e meu pai seguia ela, e então por isso que era bem restrito Eu sempre na minha soube que era infância. dieta Grace. Vou atrás, Eu não sei exatamente como é que é, mas Você sabe? Não. Não? mas acho que o Carlos, ele sempre fala, o Carlos com 80 anos atravessou a avenida tal de Bananeira, então essa dieta que é a boa mesmo, ele estudou, mas agora tem muito mais estudos que naquela época que ele estudava bem, não tinha tanta tecnologia para estudar também, né? Então, mas basicamente era buscando coisas, Proteína. não, tirar, É, ele não come tirar, proteína, né? ele não Alimentos come- industrializados, assim, É, principal, basicamente né? isso. Comer a comida cada vez mais pura, de verdade. Eles não tinham uma dieta muito restrita em produtos de origem animal, então tinha bastante proteína animal,
mas também bastante vegetais, sucos, assim, com muitos vegetais nos sucos. É, e tinha tal. umas misturas, assim, tipo, ele não toma nenhuma fruta ácida misturada com outra coisa, só em jejum. Eles têm Aí ele algumas faz uma coisas jarra bem de suco de específicas, laranja, né? assim, porque não pode misturar com nada. Ele só come 4 horas depois outra coisa, porque não pode misturar o ácido com... Com o cítrico. Ou então, sei lá, alguma coisa tem um molho de tomate. Não quero molho de tomate não. Daí pede um molho branco, 4 queijos. Pô, pai, tá viajando, né? Tem algumas coisas que eu não concordo 100% da dieta Grace, sim. como o iogurte, que eles usam bastante, né? Os laticínios, assim, eles usam. Mas eu acho que naquela época a gente não tinha tanto acesso à informação sobre saúde. E a família Grace trouxe para o Brasil o esporte e, no final das contas, o esporte disseminou a visão sobre saúde da alimentação, né? O início de tudo. As pessoas hoje, elas têm acesso. O açaí e tal, eles que trouxeram também, que ele tinha uma parte da Exato. família do Pará e tal, né? Então, assim, as pessoas têm acesso porque elas se inspiram nos atletas, né? Claro. E daí, hoje a gente tem pessoas que não são atletas e que têm um lifestyle saudável, mas antigamente era muito mais só os atletas que tinham acesso a isso. Então, eles foram uma família que veio para cá muito disciplinados, assim, que tinham uma rotina, e eles começaram a propagar a rotina deles como algo que poderia ser praticável por todas as pessoas daí, né? É. Tem os livros e tal. É bem legal. Eu acho que é uma influência muito positiva, assim, no esporte, para as pessoas começarem a praticar isso e se interessar pelo tema, né? Com certeza. Não, eles sempre foram saudáveis, assim, tem a dieta Grace é até uma coisa que a galera usa, né? Quando tá mais forte, tá na dieta Grace. É, uma brincadeirinha assim, né? Sim, vai Ou ficar grandão. fala meio irônico assim, quando tá comendo uma coisa bem gorda assim, aqui, minha dieta Grace e tal. Sim. Mas é interessante isso, né? E você teve a inspiração da tua mãe, né? Nessa coisa da gastronomia e tal. Você cozinha hoje, Lucas? Eu cozinho mal, mas eu Se vira. sou ousado, assim. Quando precisa, assim, eu vou e faço. Saem umas coisas legais, assim, às vezes, mas eu tô longe de ser um bom cozinheiro. Mas eu me esforço. Tem fases também. Tem fases que eu tô amarradão cozinhando direto, mas tem fases que, pô, dá Quer pedir? uma preguiça, né? Aí Sim, o iFood tão, hoje em dia, prático. deixando tão fácil, né? Eu acho que até é ruim de tão fácil que é. Não sai nem, não se mexe nem pra arrumar a própria comida mais hoje em dia, né? Que Mas vocês se mexem bastante, aí a tá gente se tudo mexe bem. bastante, mas Mas assim, você tem o hábito de pedir bastante comida, de comer em restaurante ou de cozinhar? Qual é a maior parte da tua rotina hoje alimentar? deixa eu pensar. Eu acho que é bem meio termo, assim. Vamos dizer, 2 refeições em casa e uma fora ou pedindo, mais ou menos. Então, acaba sendo mais em casa. A gente tem uma moça que vai em casa e cozinha e deixa pronto também. De vez em Agiliza. quando, minha mãe, quando tem também, ela leva umas quentinhas. Ou quando quiser, posso ir na casa da minha mãe e comer o que ela fez. Moram perto? Aham. Então fica mais fácil aí, né? Mas, eu acho que o mais legal é tu conseguir fazer em casa, né? Até um programa legal, assim, de fazer em família, assim. Outro dia a gente fez... Eu fiz uma coisa, a Valen tava fazendo outra, que é a minha esposa, e o meu enteado tava 5 anos, tava descascando batata sozinho e fazendo na airfryer. Ai, que amor! E aí a gente fez a janta toda, foi muito legal, assim, que todo mundo fez alguma coisa, a gente jantou ali, foi Sim. bem legal. E Massa. é um hábito mais saudável, que tu sabe o que tu tá botando ali, tu Sim, não vai botar total. um óleo industrial ali que pode ter num restaurante que tu nem sabe e tal. Aqui em Floripa a gente é bem privilegiado porque tem muitas opções de restaurantes legais, né? Mas, mesmo assim, nada como comer comida caseira, mas ao mesmo tempo, na modernidade que a gente vive hoje, é difícil, né? A gente fazer todas as refeições em casa e tal. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não fico pregando uma coisa impraticável, né? Às vezes o claro. nutricionista quer que a pessoa faça, sei lá, toda a comida em casa. A pessoa trabalha fora, viaja um monte e tal. E, cara, não tem condições, né, de ser assim. Então a gente tem que ir dentro da realidade da melhor forma possível, para não haver um processo de ranço com a dieta, né? Concordo. Meu Deus! Concordo bastante. Tipo, ela quer que eu faça tudo, quer que eu coloque sei lá, uma farinha muito exótica, uma fruta muito exótica que não tem, né? Então a alimentação local é a melhor coisa. Aí Quando você nunca falou... volta, não sabe por quê. Nunca mais volta, né? Não. Óbvio. A minha mãe uma vez, agora vai fazer uma dieta, também foi na nutricionista, aí
Gerou todo, assim, comprou tudo que tinha pra comprar, que a mulher falou, não, Quanto faz. tempo durou? Não, sei lá, mas ela assim, não, vai lá, aí faz suco de manhã, tal, daí no suco tu bota abacate, sei lá, bota couve, bota isso, bota aquilo, e bota meia tâmara. Aí a minha mãe fez assim, ó, pegou, comeu meia tâmara e botou outra meia tâmara dentro do negócio. Claro, né? É o jeito mais fácil. Aí eu olhei assim, mãe, a dieta era meia tâmara, ela, mas o que eu ia fazer com a outra meia tâmara? Guarda, mãe. Aí ela, não, podia ter guardado. Pô, Eu já tá começou doido, a ser meia errado. tâmara Né? não dá. Meia tâmara no suco e meia tâmara na boca. Então foi uma tâmara, né? Eu falei, então não tá fazendo a dieta. Ela, é verdade. É que assim, né? A dieta é sempre calculada para o indivíduo, né? Claro. Quem faz esse tipo de dieta, né? Por exemplo, vai pensar na dieta do Lucas, na dieta do Ícaro. Pô, tem o gasto energético, pega o match lá, o teu gasto energético, a frequência de atividade física na semana, calcula quanto que você gasta mais o teu metabolismo básico, né? O que você gasta parado, vivendo, respirando. E daí você faz um cálculo, uma média. E daí você calcula a dieta em macronutrientes naquela média, né? E também em micro, que são as vitaminas e os minerais, mas macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, e distribui no dia. E daí desenha um esboço do que seria a realidade de cada um, e depois a pessoa vai alinhando aquela realidade para atingir aquela meta, né? Claro. Mas tem sempre gramas e medidas caseiras, acho que é bem importante ter também na dieta para pessoa se situar em medida caseira, não ter que ficar pesando tudo, né? Colher, 2 colheres de chá, uma parada assim, né? Colher mesmo, né? Ou colher de sopa e tal. É melhor, mas aí. Pô, eu melhor acho que do eu que nunca pesar. vou pesar, só vou pesar no restaurante Aquilo mesmo. Pra mim. Porque é trabalhoso, né? Depende, assim, tem muitas pessoas que Sim. não são afim mesmo. E às vezes eu encontro pessoas no consultório que nem são atletas e nem nada e curtem um monte pesar comida, né? É lógico, mas na verdade Sim, faz minha mais irmã tava efeito, né? fazendo bastante isso. Não, eu vou te dizer que se você respeitar as medidas caseiras, cara, dá super certo também, entendeu? Você não precisa pesar comida. Eu não indico, assim, eu não trago essa neuro de pesar comida pra galera. Claro, a não sei que é um Alguém atleta gosta que de fazer precisa isso. bater o peso na Assim, balança pra competir pra aquela modalidade. Eu vou pedir pra ele pesar, sei lá, no microciclo ali, no mês, entendeu? Pra bater o peso. Mas, tipo, se não tem essa necessidade. Eu acho que É legal. porque você começa a ver as tuas quantidades que funcionam. No começo, você até vai fazer pensando aquilo, mas depois você já vai saber a tua quantidade, né? É um negócio que passa a funcionar, assim, né? Aos pouquinhos. Sim, com certeza. Mas muito, muito legal. Vocês falaram do jejum, né? Eu trouxe aqui, eu falei pro Luiz Paulo, meu namorado, que eu ia trazer a suplementação que eu passei pra ele, porque é um exemplo, eu já passei para outras pessoas também. Quando estão bastante tempo dentro da água, eu gosto de prescrever um pool de aminoácidos junto com carboidrato. Passou de 1h30 na água, você pode tomar. É um gelzinho, né? Uhum. Esse aqui tem um sabor de laranja. Eu gosto de sempre pedir para saborização natural e tal, mas é um pool de aminoácidos com a maltodextrina, que é um carboidrato de absorção rápida, e a palatinose, que é o açúcar da beterraba. Então, a gente consegue ter absorção rápida e lenta e dar um gás para mais tempo na água. Vocês tomam algum tipo de suplemento assim, tal, no meio do treino, da água? Ou levam bisnaguinha, banana, alguma coisa? Bisnaguinha molhada na roupa de borracha. Não dá. Nossa, que delícia. Hoje foi engraçado que eu fui surfar mais longe, no lugar que tinha que fazer trilha e tal, e foi tipo uma tripezinha ali pra passar amanhã. Daí hoje eu Lagoinha do vou até Leste. falar. Não foi a Lagoinha do Leste, foi na Guarda do Embaú, lá perto da Guarda. E aí eu vou até falar porque eu fiquei orgulhoso do que eu levei ali, né? Aí eu separei em casa. Só porque vinha no geladeiro. Só pra poder contar, né? Aí eu fiz os ovos cozidos ontem pra levar, aí uma caixinha com ovo cozido, um cacho de banana e uma mão com a faquinha assim pra abrir. E aí tinha mais uns negócios que a minha mulher tinha comprado do Veritas lá, umas coisinhas que é saudávelzinha também, assim, tinha um quibe, e meia empanada, que ela não gostou muito. Aí levei, caramba, foi muito bom. Quando eu saí do mar, assim, aí já uma mão mesmo docinha, assim, dá aquela, que tu mata a fome e dá uma hidratada, parece que tu ganhou vidas, assim, num videogame, a barrinha vai crescendo, assim, instantaneamente, assim. Sim. E acho que o ideal, quando eu tô surfando e treinando, se estiver perto de um campeonato,
principalmente, é não me passar muito sem Muito comer tempo. nada no mar, né? Porque você acaba muito depois, tu fica Muito horas legal. surfando e Desidrata muito, né? desidrata muito, e aí no dia seguinte tu vai estar cansado, meio fadigado, assim. Então, eu tento me policiar pra ficar, sei lá, 1 hora, pouco no máximo, sair, tomar água e comer alguma coisa Aham. e surfar depois. Mas aí tem vezes, como hoje, que eu fui ali, tinha aquelas horas ali, levei filmmaker e tal, tinha que Curtiu. render aquele momento. Então eu acabo aí ficando 4 horas direto na água antes de sair. E aí no final ali, pô, se tivesse um gelzinho desse, ia ajudar bastante. Talvez nem Tipo- precisava sair, podia ficar direto. Eu vejo mais Que aí o mar tá bom, e principalmente quando vai pra isso. viagem. necessidade O mar quando tá cara vai clássico, viajar. ali, com não swell, quer assim, sair, né? clássico, não dá pra sair, porque, pô, é o dia da viagem é hoje. É. Não vou sair. Vou sair só quando tá no limite aqui, tomo um isotônico da geladeirinha dele ali e tal, E volta pego pra uma água. coisa e volto pra água. Porque é o dia da viagem. Amanhã que vai estar menor já, daí eu descanso. Sim. Então, essa ideiazinha aqui pra esses momentos, principalmente, é... Eu vejo bastante É bom. gente levando aqueles carb up, aquelas coisas Aham. assim pro barco, assim. Não é todo mundo que toma, né? Mas hoje em dia tem a facilidade, bota no bolso, é rapidinho, ajuda. Esse ano eu vi ano passado um amigo meu levou umas balinhas que eu acho que até alguma coisa de maltodextrina, talvez, ou palatinose, não lembro, mas eu lembro que tipo tinha umas balinhas que ele tomava, que ele levava, que era muito gostosa. Tomava uma ou duas assim antes de surf, levava no bolso mais umas duas, tomava, que era embalagem única assim. E ele era o cara que mais aguentava na água. Mas vejo bastante gente levando carb up, assim, hoje, que, pô, é fácil, né? Tu bota uma no bolso, aí tá no meio do surf, se for 2 horas, quer ficar 4, 5, mas como o Lucas falou, hoje em dia, só vai ficar no mar bom um tempão mesmo, porque quando o mar tá muito bom. Quando o mar tá mais ou menos, ou aqui no Brasil, 1h30, 2, assim, já tá... É mesmo que tu fique surfando no final do dia, tu vai surfar ao mesmo tempo que tu ficar direto, só Sim. que tu vai estar inteirão, assim, porque tu dividiu em A tua sessões session mais duas vezes, curtas e Sim. se hidratou e se alimentou bem. Então, No treino, né? eu tento me disciplinar pra fazer isso, mas muitas vezes eu me passo ali e fico... É, e aqui me canso tu muito. levou a comida, né, pra praia, tu sai de um final de semana, tava ali na Brava, tinha uns dias bons, fez, sei lá, 2, 3 horas, aí tu sai, tu quer comer uma coisa boa. Mas tu tá na Não praia tem só Brava, tu não tem a opção. friturinha ali no barzinho Vai da ter a frente. fritura do Camarãozinho bar, o empanado. pastel, o queijinho da grelhado ou milho, né? Ou Uhum. daí o máximo uma água de coco aí que toma pra se hidratar. Milho é top também, né? Com água de coco. É uma boa. Próxima vez eu vou de milho então, não vou. Eu fui de Mas não isca é- de peixe, foi de isca de peixe. É, mas não é que Fresquinho nem de a... peixe, Olha, tem a proteína na isca de peixe, né? Vou na isca de peixe, então. É, mas o que rola é que, assim, tem uns pontos bem importantes. Quando a gente tá pensando, cara, eu vou surfar hoje, mais tempo, a onda tá boa, o mar tá bom, eu quero aproveitar ao máximo. Vai chegar um momento que vai cair a tua performance, você vai começar a cansar. Daí você quer continuar. Ou você sai e come, ou você toma um suplemento dentro da água mesmo, que vai dar um gás e vai aumentar. E tem um outro cenário, que é quando você vai competir, por exemplo, você, né, Lucas? Ah, vou competir e eu vou, talvez vai ficar... Quanto tempo normalmente numa competição? Então, a competição, a bateria, dependendo do campeonato, é entre 20 e 30 minutos. É rapidinho, né? É bem rápido. Então, Dá tempo de... numa bateria... Normalmente, os primeiros dias do campeonato tem uma bateria por dia, porque tem muita gente, né? Aí tu vai passando de fase e aí vai chegando... Normalmente tu vai ter várias baterias seguidas se tu chegar na final. Uhum. Que aí talvez entraria ali, que Mas é muito saindo intenso. da semifinal pra final, assim, tu sai, tem pouco tempo, já tem que entrar de novo. É, Porque normalmente tem bastante tempo pra se... se alimentar. Vai ter uma bateria então. no dia ali, então aí tu Depois sai e come. vai, surfa um pouquinho pra aquecer antes ali e tal, sai. Uhum. E aí é aquele períodozinho ali só. É. E é interessante porque, por mais que às vezes você não vai surfar um tempão, quando você vai usar um suplemento, principalmente numa competição, o ideal é que ele não seja primeiro uso, né? Tipo, você precisa testar ele nos treinos. Com certeza. Né? Testar e às vezes tá, tipo, Eu não testaria nunca antes. pode dar É. uma Imagina azia. dar uma diarreia vai na dar, hora. porque você fica deitado na prancha e aquilo ali pode ficar voltando. Não sei quem tem refluxo, pode rolar isso. Pode acontecer, né? Né?
tipo, ficar voltando. Ou dar um piriri mesmo, né? Tipo, o negócio não cai bem, então Claro. Vai saber, né? Tu bem... nunca Nunca tomou teste ali nada num e campeonato. tem ali. Não, pode deixar. É, Não, tipo não tem. assim... é. Come sempre o que já tá no padrão, assim, né? Isso é uma coisa que é bem importante a gente pensar na hora da alimentação numa competição. Mas na performance é isso, de você ter uma pausa ou De não aumentar. para comer, né? E quando a gente quer buscar performance, isso impacta muito, assim. Às vezes você pensa, não, vou ficar mais uma horinha e tal, mas, tipo, a tua uma horinha poderia ser muito mais top se você tivesse dado um gás de Aham. algum componente, assim, né? Que pode otimizar. Vocês usam algum suplemento hoje? Eu tomo whey protein, mas depois de treino, assim, e também não é constância, sabe? Não é uma coisa que eu regrado. Quando eu senti que eu dei um treino mais, eu surfei muito, depois fui pra academia, pra dar uma recuperada. Aí eu tomo glutamina todo dia de manhã. De suplemento eu acho que é isso, né? Uhum. Depois eu tomo uns manipulados, assim, mas é mais vitaminas e Para sais. repor deficiências nutricionais. Mas eu nem sei te falar o que é. No Sim, momento legal. não tô nenhum suplemento assim de todo dia. Regular. Eu tomo um CBD O CBD da eu tô tomando também. Glow, Uhum. que me apoia. E não sei se chega a ser um suplemento ou é. Não, né? É um componente extra na tua alimentação. Sim, É cápsula ou como que é? olhinhos de O óleo. pingar. Uhum. E aí. Acho que no momento não tem nenhum suplemento, não. Mas talvez deveria, né? Tem que ver. Tem Ah, que fazer os isso daí testes. é bem individual, né? Tem que analisar Sim. exames e, enfim, analisar a demanda, se bate as metas proteicas de carboidrato do Aham. dia e tal. É legal. Eu sempre indico que as pessoas tenham, principalmente quando é atleta, que tenham um olhar não para cumprir uma dieta, mas tipo para olhar os nutrientes, como que estão no sangue, atingir as necessidades, estar sempre com níveis ótimos, porque o esporte, já conversei com alguns atletas aqui, né? Pessoas que praticam diversas modalidades. E o esporte, ele é quando você ultrapassa os limites do corpo, né? Sim. Você atravessa algumas barreiras. Essas barreiras que você atravessa geram um estresse oxidativo, um envelhecimento mais acelerado. Às vezes a gente praticar esporte é uma coisa, agora quando você pensa em um atleta, a gente acha que ser atleta é super saudável, no final das contas nem é tão Não é saudável tanto, assim, né? também acho. Então, quanto mais a gente pode olhar para isso, melhor, assim, né? De ter esses cuidados. Mas nunca criando uma neura, né? Eu acho que isso é muito importante com a alimentação, assim, Usa cara. muito mais da máquina, né? Quem tá ali, tá usando a máquina do teu limite mesmo e às vezes dá Exato. ruim. Tanto quebrando alguma coisa como no motor da máquina. É, porque o nosso sangue, no final das contas, é tipo o óleo que atravessa toda a máquina e nutre todas as partes, né? Então, quando a gente tá com o sangue com níveis ideais de nutrientes e tal, a gente consegue ter alta performance. Aham. Sim. Isso é bem impactante. Eu acho que essa ideia do que a gente estava falando no início da conversa, assim, de que os esportes estão mudando, assim, tanto a longevidade do atleta na sua área ativa, assim, no seu momento de atividade no esporte, como o desenvolvimento. Você vê, assim, que agora o surf mudou totalmente, assim, agora o surf é no ar, praticamente, né? Manobra aérea, tem várias coisas envolvendo que não tinham antes, outros... Os melhores surfistas ali, eles treinam muito. São todos ali que estão no top são muito fortes. Corre. constroem bastante massa Tu vê assim, os muscular. meninos que eram magrinhos há pouco tempo atrás, eles estão grandes agora, assim, pesados. E eu vejo que o divisor de águas disso está relacionado com o desenvolvimento da ciência da saúde preventiva, assim, né? Tipo, que começou no esporte e foi transbordando para as outras pessoas como longevidade e tal, mas que ainda está no esporte como uma forma de, tipo, agora a gente está criando Maximizar seu máquinas, potencial. né? Tipo, de surf, de futebol, de várias modalidades, a gente vê que tá mudando o contexto, assim. Com certeza. Eu vi uma série no Disney Channel, acho que era na Limitless, eu não sei se vocês já chegaram a ver, com aquele ator do Thor, sabe, que fez o Thor, é um australiano. Tem até uma parte que ele surfa com o Mick Fanning na água gelada. E aí são 6 episódios e que ele vai lá, faz um exame e descobre que tem uma tendência 10 vezes maior que qualquer pessoa a ter Alzheimer. É uma série documentário? Documentário, muito animal a parada. E aí ele tem vários, ele divide em 6 episódios. Ele quer saber como que ele pode aumentar a longevidade e a qualidade de vida dele, né? E Pô, maneiro, hein? aí um é estresse, o primeiro episódio é estresse e ansiedade, aí o segundo fala sobre
a questão do frio e do calor, sabe? Sauna e ice bath, essa tendência agora que tá um recovery, né? Tipo, de como ele age no teu corpo. E aí o terceiro é sobre força, vai falando sobre os esportes, assim, ele pega, estuda o Mick Fanning, estuda uns caras assim, tipo, um cara que fez um Ironman com um tronco de 40 quilos nas costas, nadou a Grã-Bretanha e 70 quilômetros numa corda. 70 quilômetros numa corda. Meu Deus. Não, bizarro. É um cara, tipo, um Caramba. monstro. Super-humanos. Aí vai estudando eles por dentro, assim, aí mostra exatamente, fala do jejum intermitente, até uns episódios sobre a alimentação, aí vai no jejum, aí busca os povos antigos, como a gente estava conversando, que ainda fazem hoje em dia, essa questão de só se alimenta se quando realmente acha o alimento, que não morre, passam 19 dias sem comer, sabe? Mas a série é muito legal que ela abre o corpo humano e vai mostrando, assim, todas essas áreas, tipo, como vai mudar a tua longevidade, por que tu, se fizer isso, melhora sei lá, tua célula morta, quando ela se destrói, ela ataca uma célula nova, mas se tu matar ela antes, ela não vai atacar a célula nova. É um dos melhores especialistas do mundo, né? Assim, tipo, contando sobre cada área que eles são especialistas. Aí ele fala muito dessa parte de como o ser humano está evoluindo por causa dos estudos mesmo, né? Porque sabe se alimentar hoje em dia, sabe como treinar, sabe como... É muito acessível também a informação, né? sabe como, assim, tipo, meditar. Até informações confligentes, assim, às vezes tu não sabe qual vê um é cara que fala uma coisa e o outro que fala que aquilo é muito ruim, tem que fazer isso. E aí... Contrapontos, Quem que né? tu acredita? Não, vale a pena ver, essa série é muito legal. Tipo, Que massa. eu vi em um dia, assim, muito, muito foda. É muito interessante a gente analisar o comportamento, né? Hoje em dia tem vários documentários e séries que trazem isso, assim, de você entender que o teu comportamento ele pode ser um divisor de águas para a tua performance no esporte e até às vezes enfim, para as próximas gerações, assim, né? Comportamentos que a gente faz hoje, que nem você falou, minha filhinha e tal. Comportamento que você tem hoje, né? Tipo, vão influenciar diretamente no que ela vai repetir, porque as crianças, elas copiam muito, assim, né? Então, no que ela vai repetir, as outras gerações vão repetir, né? Então, é muito interessante a gente analisar isso e mais ainda de ver a alimentação como algo que é, tipo, uma ferramenta muito útil, assim, né? Para o que a gente quer hoje desenvolver e tal, no esporte, enfim, no surf, no trabalho, no foco e tal. Ele doido. fala exatamente isso. Ele viu o que ele podia, como são 6 passos para te mudar, para te viver mais e melhor. E tentando, né? Porque, lógico, tem coisa que é inevitável, né? Tanto que o último episódio até é a aceitação. Ele vai lá, trancam ele, botam uma roupa nele, como se ele tivesse 70 anos, que aí, tipo, tu faz mais força, né? É uma roupa especial feita pelo MIT, assim. Aí bota um óculos que ele vai ver como se ele tivesse 70 anos, um aparelho no ouvido que ele vai escutar como se tivesse 70 anos e jogam ele num asilo por 10 dias. Só pra Nossa, que viver com radical. gente daquela idade e ele entender que ele aceitar que independente do que tu faça, também tu vai chegar numa idade. Só que aí ele conhece as pessoas, daí vê o senhorzinho que era professor de Kung Fu, que treinava, que comia bem, como ele tá, e o carinha do lado ali que era um rock and roll, que nunca ligou pra nada, como ele tá, entendeu? Tipo, e as histórias, e aí, tipo, que realmente tem a evolução e que tu pode se cuidar, né? Tu pode tentar chegar Deve ser melhor maneiro, e mais né? saudável, né? Dá uma contornada, né, no Dá. processo. Mas o processo de envelhecimento, ele é natural e vai acontecer, não tem como frear, né? Claro. Isso é muito legal dessa ideia que você trouxe da aceitação, assim. Fiquei bem interessado nesse documentário, hein? Não, Eu vale, também. vale. Vou assistir. Assiste ele, é muito bom. Disney tem? Tu deve ter Tem Disney certeza? agora com a filhinha, né? É, porque ele é Discovery Channel, né? Mas a Discovery Ah, Channel boa. dentro daquele Disney... Sim, a gente tem. Disney não sei o quê. Que massa. E aí, Lucas, você como pai agora, como que vai ser aí o processo da pequena, de alimentação? Então, ela tá começando, cada vez comendo melhor. Introdução alimentar agora. Tá bem na introdução agora. Pô, as primeiras tentativas ali era 3/4 cuspidos e 1/4 pra dentro, né? E aí agora, ontem ela comeu uma mãozinha ali, acho que ela tava muito docinha assim no ponto certo, ela comeu quase não babou nada assim, eu fiquei, caramba, ela tá comendo. Aí comeu batata doce hoje, adorou também. Minha mulher fez um morango batido com inhame, que fica tipo um danoninho assim. Ela adorou também, mas aí teve uma espirrada que ela deu que voltou no nariz e ela ficou bem chateada daí. Acho que ficou muito ácido o nariz, né?
E aí ela ficou Sim. bem brava, mas depois comeu mais de novo. E tá sendo bem legal, bem interessante de ver, assim, de A perto, né? E introdução alimentar, participar e né? tal. É muito Ver doido. aprendendo, aprende muito rápido as coisas, né? Tanto parte de comer e fora, no chão, assim, daqui a pouco, que a gente tava falando antes ali, daqui a pouco vai estar batendo nas quinas todas aí. Vai ter E que. comendo tudo. E comendo tudo, pegando e comendo. Sim. Mas tá sendo É, muito legal. o que ela tá vivendo agora é exatamente o que você e eu e nós todos aqui vivemos, só que a gente não lembra, Não né? lembro, é Mas, muito louco tipo, isso. esse contato com a alimentação, no primeiro momento, é um contato muito mais sensorial do que vou gostar ou não vou, né? Aham. Não é uma decisão. Tipo assim, quando ela gospe alguma coisa, não é porque ela decidiu que ela nunca mais vai querer comer aquilo, mas é porque ela tá ainda no Alguma coisa processo de estranha ali, experimentação, né? viu? E é tudo um Até que tem teste. coisas que direto a gente vê, eu adorava uma coisa e não odeia depois, ou vice-versa. Sim. Não Hoje vocês não consegue. têm tabus alimentares. Tipo, alguma Eu, coisa que. Coisa que não gosta de comer, assim? eu É. acho que eu não tenho nada. Não lembro, assim, eu tenho... Eu até acho estranho, porque eu não tenho nada mesmo. Come até pedra. Tem coisas que não é minha favorita, mas Mas eu come. como tranquilo. Fígado. Não é minha favorita, fígado mas eu até de como. boa. Fígado, rim, vísceras. Então, eu tô vendo, ultimamente, tenho visto muita gente, uns médicos assim que eu sigo, falando que é muito bom, que todo mundo deveria comer órgãos todos os dias. Eu nunca comi órgão na Porra, vida. só fígado, não acho. Cara, tem umas. Comi uma vez pra umas... experimentar, porque em casa não tinha. Normalmente fígado é o que a avó faz, que fala que é bom, e a avó faz, tem que comer, né? Mas na Sim. minha casa não podia, então. Ah, eu Tipo, comi comi uma super vez quando só era pra criança. curiosidade mesmo. Na tua casa não podia comer fígado? Não Carne pode comer nenhuma, carne. vermelha. Ah, era todo mundo vegetariano? Só carne branca. Tinha Ah, negócio tá. de carne vermelha, não podia. Sim, entendi. E na tua casa não tinha nada de restrição? Pô, Não, era 100% Free. carnívora. É. Lembra Não, aquela e- vez que a gente foi com seu pai na churrascaria? Cara, criança, primeira vez acho que eu fui na churrascaria. Churrascaria mesmo, assim, de preto corrido. Olha, a gente comeu tudo. Daí Fiquei pronto, doido. tirou o pé da jaca. Que tava direto só na carne branca, foi lá e experimentou toda a carne vermelha. Não, eu já tinha experimentado, mas tipo, Nunca churrascaria tinha aquela mesmo assim. all you can eat, Naquele- assim, pode comer tudo. Imagina um adolescente, Engraçado, primeira né? vez na churrascaria. Foi É, Eu mas bem eu acho que é um processo, assim, os tipos de comportamento alimentar, eles vão mudando com o tempo, assim, né? Sim, tem coisas que eu adorava, que eu não gosto mais, coisas que eu não gostava nada, e agora Eu tenho um primo gosto mais de boa. que é o Lucas Denardi, você conhece, né? O Mel. Ele foi 22 anos, se eu não me engano, vegetariano, assim, mas aqueles caras que seguia risca mesmo de não, sei lá, se tocou num atum, alguma coisa desse tipo, ele não ia nem pensar em cheirar, assim, sabe, ou comer. Aí na pandemia ficou preso numa ilha, lá em Mentawai, lá na Indonésia, lá em cima. E aí começou a acabar, sei lá, os vegetais, as coisas mais importantes para a alimentação dele, o ovo e tal. E aí ele se viu obrigado a comer peixe, depois de 22 anos. Daí foi lá, comeu peixe, primeira vez. No dia seguinte comeu frango. E hoje em dia é o cara mais carnívoro que eu conheço, assim, tipo, bizarro. Nossa, virou Come- a chave. Virou a chave de uma forma inacreditável. Você falou, cara, não pode ser verdade. Assim, ele vai na casa dele, é carne todo dia, por ele é carne todo dia. Ou costela, sabe? Aquelas coisas que nem murcilha, aquelas. Sabe? Ah. Falou, não, tu não tá comendo murcilha, tô, cara. Tô, ó, murcilha é bom pra caramba. Sabe aquele linguiça de sangue, assim, uma parada estranha. Sim. Nossa, minha mãe adora. essa E do linguiça de nada, sangue. assim, tipo, pô, o cara que nunca, eu achei Eu que não nunca sei ia não comer o que é carne isso. na vida. É bem gaúcho linguiça. isso. Murcilha. Eu nem sei o que Gostaria é. de experimentar. Eu não curti muito, mas eu tava Eu comendo. não curto muito também, não. Então ele se adaptou também, né? Ele voltou a. Aham. Eu acho que é um processo que cada vez eu tenho visto mais, assim, as pessoas podendo criar mais liberdade alimentar, de escolher, de escolher não se rotular também. Eu Sim. fui vegetariana durante 4 anos e pouco, quase 5. Fiquei vegana 1 ano e pouquinho. E hoje em dia eu tenho tentado colocar peixes, assim, na minha alimentação. Confesso que foi bem difícil aceitar o gosto, eu achei bem forte e tal, e tava bem desacostumado, mas eu sou gaúcha, então eu já comi muito churrasco na minha vida até virar vegetariana. E é muito raro, assim, um vegetariano que nasceu vegetariano. Sim. Talvez nas próximas gerações dos filhos dos vegetarianos que já tenham, Conheço né, umas introduzido crianças desde que da Ah, criança. receberam.
Mas assim, na nossa geração, eu acho que é mais difícil, né? É. Então, a ideia é de você cada vez mais ter a liberdade de tipo, eu sou 5 dias da semana vegetariano, nos outros dias eu como, flexibilizo e tal. Sim. De você conseguir atingir as suas necessidades e também não sentir que aquele tipo de alimentação é um peso para você, né? E também não ficar encurralado quando você está viajando e não ter uma coisa para suprir, As né? épocas que eu era, sei lá, tinha quase rotulado alguma coisa assim, pô, eu não conseguia de jeito nenhum chegar num almoço em algum lugar e falar, pô, não como isso e pedir outra coisa. Isso aí era impossível fazer. Comia como que faça. Sim. É. Pô, imagina, eu acho muito chato. Não quero nunca ser a pessoa tipo, que vai, sei lá, no almoço da avó, vai fazer um macarrão bolonhesa ali, aquele especial. Aí, pô, tem como fazer um ovinho pra mim, que eu não como carne? Eu não, não queria ser essa pessoa. Né? Porque a alimentação, quando alguém oferece, também tem a coisa envolvida do afeto, Claro, né? sim. Tipo, do prato que a avó sempre fez e tal. E isso é muito importante, a gente olhar para esses momentos também como momentos que, às vezes, é válido abrir uma exceção, É. né? Tipo, super Eu válido. acho. Mas essa de comer vísceras aí é um ponto bem interessante que tá rolando. Que Vísceras? é de Órgãos, né? algumas pessoas fazendo bastante apologia à dieta carnívora. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem visto Tal. bastante sim. gente falando disso. Da dieta carnívora, então é uma alimentação que é só à base de carnes. Inclusive, algumas pessoas comem a carne crua, o fígado e O tal. órgão cru. Eu né? acho pouco prazeroso e eu acho que a alimentação está relacionada com prazer. Então, eu não estaria muito aberta a esse Pô, tipo de não custa alimentação. cozinhar e botar um salzinho no... Eu gosto de carne. Já assim. não basta ter que ser fígado, ainda tem que ser cru, né? Daí não Putz, não daí dá. forçou a barra. Não, cru não consigo. Mas eu acho que, enfim, cada pessoa se adapta, né? A gente é muito diverso nesse sentido da alimentação para fazer escolhas. Bem doido. Eu tenho visto bastante também ultimamente sobre dieta Até quero trazer carnívora. alguém aqui bem carnívorozão, assim, tipo o Tiranossauro Rex e tal, conversar, né? Esse meu primo agora é viciado em carne. Mano. Olha ele, já manda esse meu primo. Interessante, vai ser uma conversa boa mesmo. Que Vai ser ele... porque ele respeita muito o vegetariano, ou a pessoa que continua até, porque... Ele já foi vegetariano. Já foi, a maioria dos amigos ainda são. Mas ele fala que teve uma mudança brusca no corpo dele. Tipo, e é visível, na verdade. Tu nota, assim, conhece ele antes, conhece ele depois, mas ele fala que não só fisicamente, visivelmente, ele fala que interno, assim, a forma como ele pensa, a forma como ele age hoje em dia, como ele se movimenta, como ele dura mais tempo na água e tal. Ele fala que foi uma coisa, tipo, meio que inacreditável. Que ele tem certeza que isso é de pessoas para pessoas, corpo para corpo, mas que com ele teve essa questão de mudança forte, assim. Ele era um cara que, pô, ele é do yoga há eu 20 lembro, ele não anos. encostava mesmo. Ele Não, ficava zero. puto de estar perto de um churrasco. Assim, E não pelos animais, era mais pelo corpo e pela saúde mesmo. Não era zero pelo pensando nos animais, Uhum. era questão fisiológica, assim, de Ele se sente bem. dele sentir bem. Aí agora ele falou, não, cara, eu não sou um cara mais forte, mais focado, mas não sei, é outra vida. Eu, porra, falei isso 20 anos. Não, tô brincando, mas... Te falei isso 20 anos, vem comer um churrasco lá em casa. Não, e o pai dele é o cara mais carnívoro que eu conheço. O Tiranossauro Rex é o pai dele, que ele tem fazenda lá. E ele falou, cara, os 2 filhos vegetarianos, ele não tinha com quem comer Os churrasco. dois? Os dois. Aí agora os 2 estão comendo churrasco. Aí o Dani começou também? Começou também por causa do Lucas, dessa situação de ver a bem evolução dele, interessante. assim, sabe? E se tu não faz também uma dieta forte, vegetariana, assim, bem Equilibrado. equilibrada e bem feita, Vai faltar coisa. Né? tá ferrado, porque vai ser muito carboidrato, né? Pelo que eu via, assim, isso neles, né? A gente chegava lá, tinha churrasco, eles eram um macarrão com, sabe, queijo, brócolis, não sei o que. Tipo, mas não tinha aquela quantidade de proteína, não sei. Mas pelo menos é o que parecia, né? Tem que, quando tu tem uma restrição, qualquer que seja, não quer botar carne, ou não quer botar carboidrato, ou não quer botar qualquer coisa que faz parte do contexto de uma alimentação equilibrada, vai faltar alguma coisa. Daí você tem que ser mais caprichoso ainda, né? Tipo, cara, quer fazer uma restrição, tem que caprichar. O vegetariano é uma prova disso. Ou você é um vegetariano extremamente saudável, ou você é um vegetariano, pode ser diabético, pode ser obeso e inflamado pra caramba. Você pode ser essas duas pessoas. A longo prazo, tá em muito tempo vegetariano, talvez... Ele tem que perder um pouco daquele Cuidado.
Ou dá algum déficit por você ter muito tempo sem Porque é raro tu consumir ver, aquelas é coisas raro também. tu ver não sei. atleta no surf ele vegetariano, assim, né? Tem alguns, É, mas o não- Medina ficou naquela época que ele tava Mas com é aquela mulher ali, mentira, mas é era mentira. Era só só- na frente dela, eu acho. Que ele terminou Depois e pegava uma começou a linguicinha, aparecer né? vários churrasquinhos aí. não, acho que não. A minha mãe sempre falava isso, ela falava assim, que eu tava, tipo, trazendo a minha mãe pra praticar yoga comigo e tal, não sei, que ela falava assim, eu até vou contigo, mas eu vou levar uma linguicinha, um churrasquinho pra vender, porque eu aposto que o pessoal só é vegetariano ali na hora do yoga, depois eles vão pro churrasquinho. A minha mãe é muito figura, né? Ela ficava falando, que não dá, não sei o Mas quê. pode ser, tem muita gente que é assim. Tem muita gente que é assim, né? Com certeza. É fogo. Mas Capaz de ter alguém pegou dele? Não, ela levou ou não levou ela? Essa Não levou, brincadeira? não levou. Capaz, ela não levou e ainda achou uma delícia a comida vegetariana. Ah, Tá. pô, muito Pô, bom. é com certeza. gostosa, porque é Sim, bem claro. trabalhado, assim, quando é Claro. trabalhado, né? Não, Bali é o lugar que mais tem um restaurante bom vegetariano no mundo, assim. Tem um lugar lá que é Sim. Zest, que é em Ubud. Pô, deve ser muito bom. É absurdo, assim. Tem sushi, pizza, bife, tudo, mas tudo vegetariano, né? E é mega famoso, tem que fazer reserva antes e é muito bom. Já fui umas 2 vezes, assim, muito bom. Show. Pô, depois me dá esse bizu aí, hein? Te dou. Muito massa. Indonésia, fala com o Ícaro que ele conhece tudo, né? Manja todos os picos. Não, mas lá realmente tem essa cultura da comida vegetariana e vegana, né? Pegou muito lá. Pô, muito mais do que aqui ou qualquer lugar do mundo, eu acho, sabe? Porque Nossa. tem essa cultura do yoga que aí já meio Sim. que associa. As Pessoas vão blogueiras buscando também, isso, as muitas são blogueiras, agora, é. né? Também. Não, é bom, é bom. Eu não sou um cara que tenho Não sou um blogueiro, esse costume. Não, eu não tenho costume Mas- de comer comida vegana, vegetariana, e lá eu como amarradão, assim. porque eles fazem bem feito, né? É. Temperadinho e tal. Muito massa. Pô, galera, eu gostei muito de trocar essa ideia com vocês. Show. Várias coisas Também. aí, né? Pra gente falar, assim. Pô, daria vários episódios. Dá pra conversar bem mais, né? Tá. Se chegasse atrasado, Lucas. Foi culpa minha, gente. Algum dia a gente. Recupera agora com a tua mãe aqui falando mais. Então. Massa, né? Vamos marcar isso aí, vai ser legal. Ô, Ícaro e Lucas, fala aí pra câmera os contatos no Instagram pra galera seguir vocês e tal, acompanhar o trabalho aí. Meu é Ícaro Ronk. E tem o Cibon Charters também, que aí conta mais um pouco da vida de como tá lá no barco, na Mental Eye. Eu passo praticamente o ano inteiro lá. Mas é isso aí. O meu é @SilveiraLucas. E tem o canal do YouTube também, Hammer Tales. Assim. Hammer Tales. Show. Isso aí. Muito massa. Muito obrigada, galera. Obrigado. Quem quiser me seguir, o meu nome é Ariela Dutra, com H e 2 L's. O meu Instagram é Nutri Ariela Dutra. Lá também tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. Sigam lá e se inscrevam no Geladeira Podcast para assistir esse episódio e os outros. E a gente fica na próxima aí. Até mais. Tchau, tchau.